Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Victor Bruno e a gente está começando mais uma videoaula sobre Ecologia, Conceitos Fundamentais, parte 2. Beleza? Caso você tenha perdido a primeira videoaula sobre ecologia, você dá uma voltinha lá no meu canal e dá uma conferida, que aí você vai ter uma explanação show de bola sobre isso. E agora vamos lá para a nossa aula. Então, a gente vai falar hoje sobre cadeias alimentares, teias, nível trófico, população, comunidades, ecossistemas, com detalhes, com calma, explicando conceitos básicos, tá ok? Corriqueiros dos quais a gente acaba deixando passar desapercebido e aí são muito valiosos para a gente. Então, começando aqui, nós temos o conceito de cadeia alimentar. Então, para representar esse fluxo de energia entre os autótrofos, que são seres que produzem seu próprio alimento, e os heterótrofos, que são seres que não produzem seu próprio alimento, tá ok? Os cientistas eles utilizam um tipo linear de experimento, de simplificação, e isso eles chamam de cadeia alimentar. Nessa cadeia alimentar está implícita, mas intrínseco ela, mais dentro, as relações alimentares entre os seres vivos. E essas relações é mais ou menos assim: aonde a seta está saindo é a comida, e aonde ela chega é quem está comendo. Tá ok? Então ela está saindo, é quem vai ser devorado, literalmente, e onde ela está chegando é o seu devorador. Tá ok? Então funciona mais ou menos assim, essa estrutura da cadeia alimentar. Tudo começa com os produtores, a setinha saiu, chegou aqui, então onde ela chegou é quem está consumindo o primeiro. Então, no caso, chegou no herbívoro, o herbívoro consome a planta, o autótrofo, que é aquele que produz seu próprio alimento. Nunca se esqueça que antes dessa cadeia alimentar, antes desse esquema linear aqui, deveria ter o sol, que é a fonte primária. A energia luminosa é absorvida pelas plantas e é convertida em energia química, ou seja, pela fotossíntese, cloroplastos, organelas citoplasmáticas, dos quais nós citamos na primeira aula. Por isso que é interessante você fazer uma voltinha, dar uma voltinha na primeira videoaula, tá? E mais à frente a gente vai tentar entender esse processo de fotossíntese e quimiossíntese. É bem legal também. Então tudo começou com produtores, primeiro com o sol, depois alimentou os produtores. Esses, por sua vez, autótrofos, alimentam os consumidores primários, que são os heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Depois vem o consumidor secundário, terciário e quaternário. E eles se encaixam na posição de quê? Dos carnívoros, tá ok? E, consequentemente, os decompositores são os micro-organismos que vão decompor, eles pegam tudo. Calma, numa diferença bem interessante de decompositor para fungos. Os decompositores, bactérias que vão decompor, vão comer literalmente a matéria morta, seja eu, seja você, seja uma casca de banana, melancia ou qualquer outra coisa, eles vão comer literalmente. Em relação aos fungos, os fungos é uma decomposição por absorção. Os fungos também vão decompor, mas eles têm que liberar um ácido do qual vai começar a dar aquele aspecto, seja no pão, seja na maçã, seja no mamão, uma espécie de bolor, uma espécie de teiazinha de aranha bem fininha, da qual ele vai captar e vai comer isso. Então a diferença é essa. Fungos é por absorção, e decompositores dos quais a gente conhece é decompositor normal. E professor, o que viria a ser nível trófico? Nível trófico, o nome já diz, nível, camadas, é cada elo disso. Assim como numa corrente, os elos estão ligando para dar aquela corrente toda, na hora que um elo está sendo rompido, ele vai cortar aquela ligação. Então ele corta aquela camada, ele corta aquela ligação que tem de um nível com o outro. Então, autótrofo é um nível, heterótrofo é outro nível, e assim vai subindo. E é cumulativo. É interessante a gente pensar que numa cadeia alimentar, se um peixe está se alimentando, tá lá no seu ambiente aquático, e ele começa a consumir metais, esses metais pesados ou tóxicos para a gente vão ser cumulativos a partir do momento que eles vão subindo no nível trófico. Tá ok? Então, se o peixe consumir uma coisa contaminada, nós que consumimos o peixe, estamos nos contaminando, estamos acumulando no nosso corpo essa contaminação. Beleza? Vamos dar prosseguimento, tá? E agora a gente vai entender o conceito de autótrofos. Como a gente falou, para a gente ser bem sucinto, aqui ele fala que são produtores da cadeia alimentar, aqueles que provêm alimentação para os outros
uma vez que eles conseguem a sua alimentação por conta própria, tem as plantas, tem o sol, tudo belezinha. E aí tem algumas palavrinhas aqui que são chamadas de fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Fotossintetizantes, fotossíntese, tá ok? Energia luminosa é convertida em química, passou para a química, quimiosintetizantes. Vou dar um toque para você. Falou em quimiosintetizantes, se lembre de ciclos biogeoquímicos, em especial o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele leva em consideração aquilo que você não vê, aquilo que os seus olhos estão trabalhando e você não está conseguindo assimilar. Então, o que é isso? Nós temos as bactérias que estão lá embaixo do solo, que estão filtrando todo aquele nitrogênio N2, do qual você vai assimilar mais cedo ou mais tarde. E as plantas também, porque nós não consumimos apenas oxigênio. Nós consumimos uma salada mista de gases, porém, em grande abundância, oxigênio. Só que, para que esse nitrogênio N2 passe por todo esse processo, essas bactérias que estão fazendo todo esse processo invisível aos nossos olhos, tá? Começa, e inclusive elas se fixam lá nas raízes das plantas, são chamados de rizomas, bactérias nitrificadoras. Tudo começa com esse N2 entrando no solo, tá ok? Sendo captado pelas plantas e entrando nos solos, e também entra as bactérias decompositoras, e aí eles envolvem um processo chamado de amonificação, que é amônia, NH4, passando para frente, essa amônia vai entrar no processo de nitrito, NO2, e resultando em NO3, que são os nitratos. Chegando no nitrato é a fase final, é a fase pico, que essas plantas, além de crescerem rápido, porque elas estão pegando uma coisa mais legal, vai ser a fase pico porque é a fase final. Nitrificação, nitrato, chegou no nitrato para passar para o N2. Então tudo que é invisível aos nossos olhos está acontecendo um processo muito importante. Por isso, quando tem as arações, eles acabam, de acordo com a profundidade, removendo muito a terra e matando essas bactérias, esses seres que antes estariam lá protegidos à luz do sol e agora eles estão expostos. Tá ok? Então, fotossíntese e quimiossíntese acontece dessa forma. E aqui nós temos um esquema. Ó. Energia luminosa, fotossíntese, algas protistas, cianobactérias, que já está no reino Monera, e as plantas por si só, que já são evoluídas, né? Nós vamos ter, consequentemente, falar depois sobre as angiospermas e gimnospermas, e substâncias inorgânicas. Quimiossíntese, energia química, são pelas bactérias, e substâncias inorgânicas que resultam em substâncias orgânicas. Outro conceito bem interessante que eu falo para vocês e para os alunos também que eu dou aula, é o seguinte, a matéria orgânica morta, pode ser ou pode ser você, ela vai se transformar em inorgânica viva. O que é isso? Tudo aquilo que é morto, é decomposto, morreu, pereceu, ele está sendo consumido por fungos ou bactérias, ele vai ser devolvido, certo, para a natureza de maneira inorgânica, tá? Por meio de sais minerais, por meio de nitrogênio, dentre outros. Então, as plantas vão assimilar isso. A terra tem um papel fundamental em relação a isso. Beleza? Vamos dar prosseguimento. E aqui nos seres heterótrofos, tá ok? A gente acabou de falar de consumidores, decompositores, bactérias, fungos, tá? E como a nossa aula ela é sucinta, ela é bem objetiva, a gente economiza bastante tempo em relação a isso. E aqui a gente pode perceber que os consumidores conseguem o alimento consumido que eles vão comer para a sua sobrevivência. A matéria orgânica existe também de outros seres vivos. São muitas vezes predadores ou parasitas. Não deixa de estar nessa cadeia, nessa teia, nesse ecossistema, nessa biosfera que vai ser consumido também. Um dia nós somos a presa, outro dia somos o predador, vice-versa, tá? Então olha só essa interação de plantas aqui, autótrofos, tá? Com decompositores. No exemplo aqui são os fungos. Então falou decompositores, fungos, coloca na cabeça a absorção. Então tudo começou. Autótrofos, plantas, produzem a matéria orgânica, tá ok? Ó. Que os fungos vão consumir, que por sua vez vai se transformar em matéria inorgânica, que por sua vez volta para as plantas para se consumir. Por isso que eu digo que a matéria orgânica morta se converte em matéria inorgânica viva, tá? Então é todo esse processo que acontece de maneira invisível, que eu e você nem se damos conta que acontece, porque a gente não para, a gente está muito no automático.
Então é interessante a gente reforçar esses conceitos aí. Simples e objetivo. E nesse esquema, observe, o Sol está lá também fazendo seu papel fundamental. Muito cuidado com isso, não esqueçam. Vamos dar prosseguimento aqui. Aqui, pessoal, nós temos dois exemplos de cadeias e teias alimentares, tá ok? A gente vai já entender o que é teia. Cadeia a gente já está entendendo que são essas reações, né, as sequências, uma atrás do outro, as setas. Saiu, é que vai ser consumido, chegou, é quem consumiu. Vamos para o exemplo aqui. Ó. Nós temos um exemplo, tá, de plantas, que são os produtores, tá? Não esqueça do Sol. A lagarta, que é o consumidor primário. Lagarto, consumidor secundário. E o gavião, que é o consumidor secundário, terciário, perdão. E chegando aos fungos. Então, olha só o estilo dessa cadeia. Ah, professor, então chegando, consumidor secundário, terciário e quaternário são carnívoros. Isso, muito bem. E o primário são os herbívoros. Esse é um estilo de cadeia alimentar. Quando a gente vê o exemplo 2, já vemos outro estilo, tá, okay? Que já começa mais micro, ou seja, com algas protistas, com microcrustáceos, pode ser plâncton, fictoplâncton, zooplâncton, peixes, aves, crocodilo e finda para as bactérias. O primeiro começou com fungos e esse agora para bactérias. Mas observem que todas as setas tendem a vir para os fungos, né, no primeiro exemplo. E também todas as setas tendem a vir para as bactérias no segundo exemplo. Então os decompositores, eles são os fodões, eles estão pegando todo mundo aí, porque eles têm que fazer essa atividade legal. Tá, ok? Então você não pode de maneira alguma achar que os decompositores têm menos importância que os outros, ou mais importância. Em escala realmente de pegar a finalização, eles têm essa importância muito grande, mas também o Sol tem importância de começar tudo. Tá? Então se ligue nisso daí. Vamos dar continuidade. E aqui, pessoal, nós temos que começar agora a entender, a gente acabou de falar falamos bastante sobre cadeia alimentar. E o que viria a ser teia alimentar? Teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares entrelaçados, certo? No seu livro didático ou até na internet você vai ver que tem cadeias alimentares loucas que você só não falta entender. Também são teias. Teias são uma junção de cadeias alimentares. E esse modelo aqui vai nos mostrar que alguns animais eles podem estar em mais de um nível trófico. Não só fica ali, ele pode também estar em outro. Então vamos lá tentar entender aqui, ó. Olha só as setinhas. Vamos começar com o milho. Primeiro tinha lá o produtor, né? O Sol, a luminosa, né? A luminosidade formou aqui. Começou com o milho. O milho, ele consumidor primário, ele pode ser consumido por esse besouro que está no consumidor, tá, primário, produtor primário, né? O produtor em si, tá? Consumidor primário, o besouro. O besouro, por sua vez, pode ser consumido pelo roedor. E esse roedor também pode consumir o milho, se ele quiser. Então o roedor está em uma posição, ó, de consumidor também primário, além do besouro. E ele também consome besouro, tá ok? Mas o roedor está também como consumidor secundário, tá certo? Ele está também como consumidor secundário, como carnívoro, subiu um pouquinho de nível. O sapo, por sua vez, pode consumir o besouro, então ele está como consumidor secundário. Mas a coruja também está como consumidor secundário, porque consome o sapo, e também está como consumidor terciário, ou seja, consome a cobra. Então olha só em que posições eles estão. Eles não estão numa posição fixa, ele pode estar mais de um nível trófico, e é isso que caracteriza essa parte. A cobra também, por sua vez. Mas a coruja, em relação à cobra e o roedor, ela se sobressai, porque ela pode consumir tanto de maneira secundária, terciária ou quaternária. Então ela está dominando muita coisa aí, tá certo? E a cobra só pode ir no consumidor secundário e terciário. Então isso é que é essa mudança de nível trófico. Em que posição esse animal está, que pode ser fixo, ele pode ser só aquele cardápio, ou ele pode querer mais coisas. Beleza? Esses esquemas aqui são bem interessantes para que você tenha uma noção bem legal sobre isso, tá? Nossa videoaula está dando prosseguimento. A gente começa agora com o conceito de população.
tá ok? E o conceito de população, único organismo, nós temos vários organismos da mesma espécie. Então, vários organismos da mesma espécie está nos condicionando a informação que é uma população, tá ok? Então, aqui é só para reforçar, porque a gente já viu na nossa primeira videoaula, tá ok? Tá? E aqui também tem uma forma interessante da gente saber, que é a densidade, que é o número de indivíduos ou área e o volume que eles ocupam, tá certo? Então aqui, ó, um cientista detectou 27 mil bactérias Escherichia coli em uma nota de R$1, cuja área é de aproximadamente 90 centímetros quadrados. Qual é a densidade dessa população? Então, para ele fazer, ele vai fazer o quê? Ó? Apenas a quantidade desses indivíduos pela área que ocupa. Então, deu 300 bactérias. Então, aqui é só para a gente ter mais um conceito bem legal sobre ilustrações, sobre desenhos, tá ok? Mas a gente já tinha visto tudo isso na primeira videoaula, então você dá uma reforçada na primeira videoaula. Passando agora aqui, ó, continuando nas populações, nós temos que levar em consideração também os fatores que fazem essa população crescer ou diminuir. E foi o que eu comentei também na primeira videoaula. Natalidade, número de nascimentos ocorridos em determinado tempo. Imigração, aqueles que entraram. Número de indivíduos acrescidos que chegaram no local. Imigração, entraram, né? Emigrou, saiu. Mortalidade, número de indivíduos que morrem, e emigração, aqueles que saíram. Tudo isso conta. Até uma catástrofe geográfica conta para a gente saber que indivíduos que estavam ali naquela população poderiam não ter mais acesso a ela. E acabou tendo essa ruptura, essa falta de contato. Tá ok? Então, para ter esse equilíbrio, eu tenho que ter uma mortalidade, uma imigração, uma natalidade e imigração de maneira uniforme, de maneira tentando ser mais equiparada. Então, se naquela população morreu muitos indivíduos, alguma coisa está errada. Tá? Vai ter um descontrole. Imagina só numa savana, todos os antílopes, gnus tendo problemas e morrendo. Como é que ficam os leões? Vai ser um canibalismo total. Tá ok? Tá, aqui também mais uma informação. Tá ok? Do potencial biótipo, tá? Do crescimento real, de resistência do meio. Tudo isso daqui são também parâmetros que dá para saber como é que está o crescimento dessa população, tá? Como é que ela está tendo essa absorção em relação a isso, se está progredindo, se não está, se tem alguma espécie que está está sobressaindo em relação a outra, tá certo? Então isso aqui também são formas que nós temos de medir. Dando prosseguimento, vamos para ecossistema. Olha só que interessante. Conceito de ecossistema, que é o final. Antes dele nós temos a comunidade. Então, na parte da comunidade, ó, que é o conceito de comunidade, depois a gente passa para o ecossistema. Também chamado de biocinese. Então, a comunidade, também chamada de biocinese, é o conjunto de todos os seres vivos que vivem em um determinado lugar, ou ainda o conjunto de todas as populações. Populações e indivíduos de uma mesma espécie. Comunidade eu tenho várias. Então, eu tenho vários indivíduos que estão ali povoando aquele ambiente, de maneira harmônica ou desarmônica. Queremos pensar que é harmonioso, mas pode ser desarmônico também, tá? Então, vamos só tentar entender esse quadro aqui, ó. Nós temos populações de hipopótamo, de crocodilo, de flamingos rosas, tá? Nós temos do capim comum. Então, isso é uma comunidade. Nós temos várias populações habitando esse ambiente aqui. Beleza? Então, olha só. O que é uma sucessão ecológica? Porque depois da comunidade nós temos a sucessão ecológica. Então, ao longo do tempo, essas comunidades biológicas elas podem sofrer modificações. E que modificações são essas? A transformação de biodiversidade biológica e de produtividade que essa comunidade sofre ao longo das gerações pode ser chamada de sucessão ecológica. Está se ligando que eu falei na nossa primeira videoaula, garantir as gerações futuras? Nem sempre isso acontece. Então essa sucessão passa o bastão para frente, passa a vez para frente. Como é que vai acontecer? Então, ESESI, comunidade pioneira, são espécies pioneiras, resistentes a adversidades ambientais, conseguem se estabelecer em lugares com poucos nutrientes. Tá ok? Modificam o ambiente para a chegada de espécies mais complexas. Então são aquelas que estão ali segurando a ponta mesmo. São os líquens, tá? São as cianobactérias. Agora, SERI,
Comunidade transitória, está em uma e outra, tá? São as comunidades que vão se instalando e se modificando gradativamente no local, de acordo com as necessidades. Elas vão se posicionando também para permitir uma chegada das outras, tá? E o clímax maior se estabeleceu, autossuficiente, autossustentável, show de bola. Trata-se de uma comunidade estável com alta biodiversidade, que no clímax praticamente a quantidade de matéria orgânica produzida é igual à matéria consumida. Tá todo mundo show de bola, todo mundo tranquilo, tem ninguém comendo mais do que ninguém. E se isso acontecer, é suprido de outra forma, tá? Então isso é muito interessante da gente se pensar em relação à comunidade. E aqui os tipos de sucessão ecológica, nós temos dois tipos, o tipo primário e o tipo secundário. O tipo primário, nós podemos ter um exemplo aqui das rochas nuas. Temos uma ilha de origem vulcânica, provinda de algumas rochas magmáticas, tá? E olha só o que acontece depois de anos depois, líquens cobrindo as rochas, como a gente viu lá que são os primeiros, né? Eles são os pioneiros para que tudo aquilo se firme para que as outras venham. Isso é a primária, começou com nada e foi se modificando. E a secundária, ó, nós já temos uma coisa mais diferente. Nós já temos aqui florestas, por exemplo. Então teve um incêndio numa floresta. A floresta é uma forma primária, mas infelizmente foi consumida pelas chamas. Anos depois, solo com gramíneas. Após o incêndio, o solo contém alguns nutrientes que inicia uma sucessão secundária, ou seja, serve de base para começar outra, tá? Então aqui eu já tive alguma coisa. Da secundária eu já tive organismos que estavam lá, ok. E por efeito de catástrofe climáticas, ações humanas, então aconteceu infelizmente aquela queimada. Primário não tinha nada, secundário já tinha alguma coisa. É só isso que você precisa assimilar, tá? E aqui são as mudanças significativas, de acordo com as sucessões para chegar no clímax. Gente, para chegar nessa estabilidade, muita coisa acontece. Nós temos inúmeros documentários, depois a gente vai ver, de que está tudo ok na savana e tem incêndios terríveis. E isso é uma seleção natural. Só sobrevive quem é forte. Tá ok? Então vamos aqui para o ecossistema. Está chegando o finalzinho da nossa videoaula. Conceito de ecossistema. Trata-se do conjunto que envolve os seres vivos. Uma comunidade, também chamada de biocenose, né? Biocenose. Mas o meio físico é o lugar biótico. Certo? Aquele que a gente está vendo, o biótopo. Em outras palavras, no ecossistema ocorre uma interação com transferência de matéria e energia.